Olá galerinha, sejam bem-vindos e bem-vindas, é um enorme prazer estar aqui com vocês em mais essa videoaula. Eu, Joel Nolasco, professor de História, serei o guia de vocês nessa jornada do conhecimento. E o tema de hoje que nós vamos tratar é Idade Média. Toda vez que eu começo a falar de Idade Média, eu sempre lembro que a primeira coisa que nós temos que analisar é exatamente o conceito de Idade Média. Esse conceito de Idade Média ele foi cunhado originalmente pelos renascentistas, que olharam para o passado da história da Europa e visualizaram um passado que, segundo eles, era distante do seu ideal, do seu objetivo, do objetivo do desenvolvimento científico, racionalista, do progresso, de uma visão distante de uma visão religiosa. E, portanto, eles olharam a Idade Média como uma verdadeira fase de involução da história da humanidade. Não é à toa que, inclusive, eles batizaram de Idade Média. Ou seja, aquele grande período da história, 1000 anos de história, na verdade, que a história da humanidade, no sentido da Europa, passou por um grande período de involução e que foi um grande período de transição entre a Idade Antiga clássica e a Idade Moderna. Assim se viu a Idade Média como uma fase de involução, de desastres, de catástrofes. Um período onde, em teoria, as cidades deveriam ter deixado de existir. Onde a moeda deixou de ser utilizada. Onde o comércio não era mais o grande objetivo. Um período dominado por um pensamento religioso. Um pensamento conservador. Um pensamento que construía uma ideia de trevas. É por isso que a Idade Média também foi batizada de Idade das Trevas, ou longa noite de 1000 anos. Porém, galera, é óbvio que essa visão ela é repleta de preconceitos e incorreções historiográficas. Primeiro, se batiza de Idade Média todo um período da história da humanidade, como se a história da humanidade estivesse unicamente vinculada à Europa. E, portanto, é um conceito etnocêntrico e eurocêntrico, onde se faz uma grande generalização, como se todo mundo estivesse vendo o mesmo processo, quando nós sabemos que no mesmo período havia ali próximo da Europa o desenvolvimento de um Império Árabe. No mundo asiático, um Império Chinês vibrante, pulsante. Na África, grandes reinos. E aqui na América, grandes impérios, como o Inca, o Azteca e o Maia. E, portanto, essa ideia de Idade das Trevas, no máximo, valeria para a Europa, mas nem para ela. Afinal de contas, nesse mesmo período, a Idade Média europeia viu surgir dois grandes impérios. Um, o Império Bizantino. O outro, o Império Carolígeno. O Sacro Império Romano Germânico. Essa mesma Europa tinha, em Portugal e Espanha, grandes reinos de origem árabe. Os vikings se espalhavam pelo mundo, praticando saques, conquistas e comércio. E, portanto, essa ideia de Idade Média vinculada ao modo de vida rural, campestre, agrícola, voltada para a subsistência e de mundo de visão religiosa católica, se resume no máximo a alguns setores da Europa. Algumas regiões como França, Germânia, Itália, entre outras. Porém, se lá no século XVI se cunhou a ideia de Idade Média como Idade das Trevas, no século XIX, a primeira fase do movimento romântico vai trazer uma outra visão de Idade Média. Uma visão de Idade Média vinculada a um período de progresso da ideia de honra, de moral. De uma Idade Média baseada naqueles cavaleiros honrados, capazes de morrer em nome de Deus e de uma causa maior, em defesa dos pobres e dos oprimidos. Uma Idade Média de donzelas, de guerreiros fenomenais, de uma estrutura política baseada na honra. E é claro que essa visão de Idade Média, ela também não se sustenta. Hoje em dia nós dizemos que a Idade Média ela está vinculada a um longo período da história da humanidade que possui várias realidades, a depender de onde e quando. Realidades que poderiam ter
governos centralizados ou governos descentralizados, comércio ou vida agrícola para subsistência. Na Europa em si, a Idade Média predominou o feudalismo, mas não em toda ela. Feita a crítica a esse conceito de Idade Média, nós temos que lembrar que essa Idade Média ela está dividida em Alta e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média, aquele período da história da humanidade que vai de 476 depois de Cristo, a queda do Império Romano, até mais ou menos o século 9 ou 10 depois de Cristo. O período de formação do sistema feudal. Já a Baixa Idade Média, do século 10 para 11 ao século 15, onde se alcança o apogeu do feudalismo e a própria crise e fim do feudalismo. Apesar de que um grande historiador chamado Mark Bloch e depois um outro, o grande Jacques Le Goff, afirmarem que estruturas da Idade Média, como um modo de vida aristocrático, a monarquia, uma estrutura religiosa e um modo de visão social baseado nos estamentos só vieram a cair de fato com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. E que, por exemplo, na Rússia, ela só foi ser realmente extinta, suas características mais basilares, com a Revolução Russa, no início do século XX. Agora, essa Idade Média, ela é, sem sombra de dúvidas, uma consequência da queda do Império Romano. O Império Romano que foi se desestruturando por dentro, pelo fim dos seus processos de conquista e expansão territorial, pela dificuldade de ter acesso à mão de obra escravizada, pela diminuição da produção de riqueza, que levou a crises sociais, disputas políticas internas, que fragilizam o Império Romano de dentro para fora. E acaba levando às invasões bárbaras e a um processo de instituição de um colonato, uma forma de produção baseada na mútua proteção entre senhor e colonos, onde os colonos passavam a viver na terra do senhor, produzindo para eles e dividindo parte da produção com seus senhores, mas sem estarem ainda presos à terra de fato. Essa queda do Império Romano e esse sistema do colonato veio a evoluir e veio a trazer uma Idade Média que é caracterizada, acima de tudo, por um enorme êxodo urbano. Então, pela fuga das pessoas das cidades, que eram os grandes centros de concentração populacional, mas agora violentas e perigosas, para o campo. Em busca de defesa nas vilais romanas ou germânicas, sob a proteção de um exército, de um grande general, seja ele de origem romana ou bárbara. Para então produzir agriculamente, em uma produção que buscava subsistência e não produzia grandes excedentes. O que significou uma retração comercial e também uma retração do uso da moeda. Essa Idade Média ainda é marcada por uma perda do acesso ao conhecimento filosófico e científico da Idade Clássica, dos gregos e dos romanos. E, portanto, da perda do conhecimento de métodos de produção, de conhecimento sobre a natureza, as doenças, e, consequentemente, é uma Idade Média também marcada por grandes epidemias e mortes. Isso vai levar a uma retração populacional. Uma retração populacional que é caracterizada ainda por uma ideia de uma sociedade ultra-religiosa. Ultra-religiosa de início, com múltiplas religiões, as pagãs de origem germânica, viking, etc., mas depois centralizada através da religião cristã de vertente católica. Uma igreja católica toda poderosa que vai estabelecer o domínio sobre a fé e também o domínio sobre o conhecimento mesmo científico, o que consolida uma forma de existência teocêntrica. Essa Idade Média, então, é uma sociedade campestre, teoricamente bucólica e marcada em especial por uma existência de um sistema produtivo feudal. Um sistema produtivo feudal que vai se consolidar depois das invasões bárbaras, da formação de pequenos reinos desses invasores
E mesmo depois do desenvolvimento de um grande reino, o reino dos francos, que vem a se esfacelar e a cair. E é aí que se estabelece dentro da Idade Média o que nós chamamos de feudalismo. Um feudalismo que vai ser caracterizado na ideia do próprio feudo. Feudo que significa posse ou domínio do senhor feudal. Um feudalismo que vai ser marcado por ser um sistema produtivo e, portanto, econômico, político, cultural e de organização social. Um feudo que é a posse do senhor feudal, onde o senhor feudal tinha um poder quase absoluto. Ele administrava a sociedade, ele geria a política, ele organizava o sistema produtivo, ele comandava os exércitos, ele defendia a sua vila, os seus camponeses e a sua sociedade. Um sistema feudal que fazia com que esse feudo estivesse dividido em três mansos, três partes. Uma terra, o manso senhorial, que ficava sobre a posse do senhor feudal e que tudo que se produzia lá era a propriedade dele. Um outro manso, o manso servil, que estava na posse dos servos. E tudo que os servos produziam lá era dividido entre eles e os senhores feudais. E, finalmente, o manso comum, que era um manso que, em teoria, pertencia a ambos, servos e senhores. Mas os senhores tendo muito mais privilégios do uso dele do que os servos. Um sistema feudal baseado no modo de produção servil, onde esse servo está preso à terra e é obrigado a trabalhar para o senhor, na forma de um sistema de trabalho compulsório. Esse servo, então, ele tinha que pagar diversos impostos ao senhor feudal. Os mais importantes são a corveia, um tipo de imposto pago com o trabalho, onde o servo trabalhava 2 ou 3 dias no manso senhorial e tudo que era produzido lá ficava com o senhor. O segundo imposto mais importante, a talha, que, como o próprio nome diz, divide. Você, servo, trabalhava na terra que estava na sua posse, mas uma parte da sua produção ficava com o senhor, que poderia ser 1/3 ou metade do que você produziu. Um terceiro importante imposto, a banalidade. Toda vez que você utilizasse um instrumento pertencente ao senhor, fosse o arado, o moinho, você tinha que pagar com um produto in natura pelo uso daquele equipamento. Um quarto imposto importante, o dízimo, 10% que tudo que você produzia era pago para a Igreja Católica. Inclusive, esse era o único imposto que a nobreza também pagava. O quinto imposto, o censo, um valor no final do ano, que poderia ser pago em moeda ou em produtos in natura, por cada cabeça de pessoa que vivia no lote servil. Um outro imposto, a mão morta, um imposto que você pagava em produtos para transferir a posse da terra do patriarca morto para seu filho. Finalmente, adivinha ainda a prima-noite, que era um imposto pago com o direito do primeiro ato sexual da sua esposa ser com o senhor feudal. Isso evidencia que o sistema feudal era marcado por uma enorme exploração dos senhores sobre a sociedade e os servos. E, consequentemente, uma enorme dominação desses senhores perante os servos. Entendido esse sistema produtivo, aí nós temos que avançar para o sistema político e a forma de organização social da Idade Média. Mas isso a gente vê daqui a pouco no nosso próximo encontro. Muito obrigado, galera, pela presença e audiência. Espero que a aula tenha sido muito útil. E se você gostou, dá um joinha aí pra mim e passa a nos seguir no nosso site, no nosso canal no YouTube. Obrigado, galera, e até a nossa próxima aula. Um beijo no coração de todos vocês.